A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título Contra os Falsos Profetas. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre de 2022. A revista tem como objetivo explicar com detalhes o livro de Ezequiel. E agora, na lição número 5, nós vamos estudar o capítulo 13 de Ezequiel, em que Ezequiel fala contra os falsos profetas. Ele estava lá na Babilônia profetizando contra a cidade de Jerusalém. Na verdade, assim, o povo pecou, a cidade toda estava corrompida, a região estava corrompida, que é a região de Judá. Deus resolveu castigar o povo por causa do pecado. Uma parte da população foi levada para a Babilônia, em que Ezequiel foi levado no ano 597, e outra parte da cidade parte do povo ficou na cidade, melhor dizendo. Então o povo ficou na cidade, só que o povo que ficou lá na cidade continuou pecando. E a mensagem de Ezequiel é uma mensagem de juízo. Deus mostrou em visão para Ezequiel no capítulo 8, 9, 10 e 11, que nós estudamos nas lições anteriores. Então, lição número 3 e lição número 4, nós estudamos sobre essa visão que Ezequiel teve, em que ele viu ali na cidade o povo adorando outros deuses dentro do templo. Então estava tudo corrompido, inclusive o próprio templo estava corrompido. Por esse motivo, a glória de Deus se retirou do templo, como a gente já estudou também na lição anterior sobre a retirada da glória de Deus, e vem uma profecia de juízo contra a cidade. No final do capítulo 11, tem uma profecia de esperança, porque Deus fala que vai restaurar o povo e, de certa forma, Deus está com o povo que foi levado para a Babilônia. É claro que Deus cumpre isso futuramente, o povo retorna para a cidade, só que Deus continua falando contra os pecados. E um gravíssimo pecado daquela época eram os falsos profetas. Os falsos profetas, eles aproveitavam a oportunidade do momento para levar a sua mensagem falsa e conquistar seguidores, conquistar fãs. Isso é antigo, não é dos dias de hoje. A gente pensa que essa ideia de conquistar seguidores, conquistar fãs a qualquer preço é algo das redes sociais? Não, naquela época já existia isso. Então, os falsos profetas, eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. Eles falavam uma mensagem que vinha do coração deles, não era uma mensagem de Deus, não era uma mensagem divina. Então era uma mensagem falsa, uma mensagem muitas vezes de uma falsa esperança. O povo estava pecando e precisava ouvir uma mensagem dura, uma mensagem pesada, uma mensagem que falava de pecado, de arrependimento, uma mensagem que falava para que o povo se voltasse para a aliança com Deus, uma mensagem baseada na lei de Deus. Quem entregava essa mensagem pesada era Ezequiel, era Daniel, Abacuque, Jeremias. Os profetas da época, eles estavam entregando, os verdadeiros profetas estavam entregando a verdadeira palavra de Deus, que falava de arrependimento, de mudança de vida. Mas os falsos profetas não. Os falsos profetas mandavam o povo continuar nos seus pecados. Os falsos profetas entregavam a mensagem dizendo que tinha paz onde não havia paz, porque Deus ia derramar o juízo sobre a cidade. Então, assim, tinha vários falsos profetas, tanto lá em Jerusalém quanto na Babilônia. Na Babilônia também tinha muitos falsos profetas lá, mas Ezequiel estava pregando contra esses falsos profetas. E é isso que a gente vai estudar nesta lição número 5. Então fiz aqui essa introdução rápida para que você possa acompanhar a aula até o final. Vou explicar a lição com detalhes aqui. Quem é professor da EBD usa a revista da CPAD, pode acompanhar a aula que eu vou explicar passando por cada tópico e subtópico. E se você não é professor da EBD, mas quer aprender sobre esse assunto, quer aprender sobre os falsos profetas, sobre Ezequiel 13, eu convido você a assistir essa aula até o final. A gente vai falar da questão dos falsos profetas dentro do contexto do Antigo Testamento, explicando sobre os profetas daquela época, os verdadeiros e os falsos, e fazer uma ponte com os dias de hoje, fazendo aplicações práticas para a nossa vida. Então vamos lá. Antes de começar, quero só falar sobre o slide em PowerPoint. Esse slide que estou usando aqui você pode usar na sua igreja. Ele vem pronto para ser usado e com isso você tem muito mais tempo para estudar. Então se você usa slide na sua aula da EBD, no EBD em Foco você encontra esse slide. Você vai dedicar o seu tempo no estudo da Palavra de Deus para ministrar uma aula de excelência, 100% baseado na revista, imagens de qualidade prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides subsídios da EBD, da revista CPAD. Desde 2016 nós estamos trabalhando com esse conteúdo. Já fizemos mais de 750 slides e você pode acessar todos eles. Quem é assinante do EBD em Foco acessa não somente o slide
atual, como também os slides antigos, de adultos e jovens. Então não perca a sua chance de fazer a assinatura. Acesse os slides de adultos, jovens, atuais, antigos, ainda ganha de bônus slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Uma plataforma completa para você aprender a palavra de Deus e ministrar com excelência na EBD da sua igreja. Bem, voltando aqui para o conteúdo da aula, vamos para o texto áureo, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro 2:1. A gente tem aqui uma passagem do Novo Testamento falando dos falsos profetas nos dias de hoje. Falsos doutores, há muitos que se dizem mestres, estão introduzindo heresias dentro da igreja. Eles negam o Senhor, negam o Evangelho, negam a salvação em Cristo Jesus. Verdade prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então eles são contrários à palavra de Deus. Eles podem até usar a palavra de Deus. Eles podem até, realizar milagres, fazer algo extraordinário. Mas se eles estiverem negando o Evangelho, na teoria e na prática também, eles são falsos profetas. São falsos pregadores. Eu prefiro usar, para o nosso contexto, como falsos pregadores. Eu vou explicar durante a aula que essa questão dos profetas é algo da antiga aliança, do Antigo Testamento. Tá? Não existem mais profetas da mesma forma que existia no Antigo Testamento, tipo Ezequiel, que falava a palavra do próprio Deus. Nos dias de hoje não tem mais, mas acompanhe até a aula até o final, que eu tenho certeza que você vai esclarecer essa dúvida aí. A nossa leitura bíblica em classe encontra Ezequiel 13, de 1 a 10, que é a passagem do livro de Ezequiel que vai ser estudada na lição. Não vou avançar aqui, mas durante a aula a gente volta nessa passagem explicando com detalhes aí sobre essa passagem de Ezequiel 13. Introdução. Diz assim: Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Então, ele vai fazer alguns pronunciamentos contra o povo, contra a liderança, contra os reis, contra os sacerdotes, enfim, estava tudo corrompido e agora ele vai se dirigir aos falsos profetas. Então foi um longo e doloroso embate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. Então o falso profeta, ele era contra todo mundo, ele era contra Deus, ele era contra a nação, contra os profetas verdadeiros. Então não importa muito o que a pessoa diz, a sua atitude é contrário às coisas de Deus. Não pode até parecer bonito, pode parecer belo, pode parecer uma boa mensagem, mas na prática é algo contrário, ele é um inimigo de Deus. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Observe só, Ezequiel está na Babilônia, e Jeremias está em Jerusalém. Os dois estão profetizando ao mesmo tempo. Esses dois livros têm que ser estudados juntos. A gente tem que sempre estudar Ezequiel lendo Jeremias e estudar Jeremias lendo Ezequiel. Eles estão combatendo os falsos profetas nos dois lugares. Eu acredito que em Jerusalém tinha muito mais do que na Babilônia. Mas enfim, vamos lá. Eles, os falsos profetas, estavam blindados, ou seja, em volta deles tinha liderança religiosa, tinha um poder político. Ou seja, muita gente importante ao lado dos falsos profetas. Então, esse povo se apostatou da fé e ali eles deram cobertura para a falsa mensagem, para a mensagem que não era divina. Então, assim, estavam todos corrompidos, todos. Vamos para o tópico 1, sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Vou dar uma pausa aqui. A gente tem duas funções importantes dentro da nação de Israel. Uma função ali era dos sacerdotes. O sacerdote chegava para o povo, falava assim, olha, vem cá, eu vou apresentar vocês diante de Deus. Então, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado. O sacerdote fazia o sacrifício pelo povo que tinha pecado. Ele levava o povo a Deus. Já o profeta fazia o contrário. Ele trazia Deus até o povo, no seguinte sentido, de levar a mensagem de Deus.
Poderia ser algo específico para uma pessoa, como acontecia muito com os reis de Israel. O rei ia para a guerra, aí antes de ir para a guerra ele falava com o profeta. E aí, o que Deus me diz aí? É para eu ir ou não? Aí o profeta consultava a Deus e falava, pode ir, que a vitória está garantida. Ou então o profeta falava, não vá, porque se você for, você vai ser derrotado. Então, ele trazia uma mensagem de Deus e entregava às pessoas. Além do mais, o profeta era um professor, era um pregador. Ele ensinava a lei para o povo. Ele aplicava a lei na vida do povo. Então, a gente tem que entender que o contexto que o povo vive é um contexto muito longe daquele período que a lei foi entregue. O povo não tem mais Moisés para ensinar eles. Só tem a lei que foi entregue a Moisés. Moisés registrou tudo. Agora o profeta tinha que pegar essa lei, ler essa lei e aplicar na vida do povo. Então o profeta era o pregador da época. Por isso que eu digo que hoje, equivalente aos profetas são os pregadores. Não que a gente vai falar com a mesma autoridade que eles, mas se você é um pregador, se você se dispõe a pregar a palavra de Deus, você está cumprindo um papel muito parecido com os profetas do Antigo Testamento, porque a ideia não era que ele só profetizasse algo futuro, não, mas que ele pregasse algo presente para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Continuando aqui, os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. O propósito dele era fazer com que o povo se afastasse mais de Deus. Era isso que ele fazia, porque a mensagem dele não era uma mensagem divina. 1.1. O termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja a etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Então, essa palavra, navi, é uma palavra bem complicada, porque, assim, não se sabe direito a origem dela. Mas a ideia que ela passa dentro do contexto é justamente essa, de porta-voz, orador, alguém que leva uma mensagem. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe. Êxodo 4, de 10 a 15, vai estar lá com detalhes. E Êxodo 7:1 também está bem claro aqui. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então aqui, Êxodo 7:1 está dizendo que Arão vai ser o teu profeta, ele vai ser o teu porta-voz, ele vai estar contigo, ele vai ser aquele que vai falar juntamente contigo. Aqui a gente tem já uma ideia do significado dessa palavra navi. Mas as três principais palavras hebraicas são navi, roeg e rosé, como aparecem em 1 Crônicas 29 e 29. Então a gente tem aqui em 1 Crônicas o seguinte, os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então essa palavra, que traduzida também como vidente, a rosé, o roé, elas são palavras que falam de ver, de alguém que vê, que tem uma visão diferenciada, que consegue ver o futuro. Então, profecia não é somente ver o futuro, mas muitas vezes ela envolve isso também. Então, envolve falar também do futuro. Então, assim, quando você vê essa palavra vidente, não se escandalize, tá? Foi uma tradução mais próxima que a gente conseguiu para o português. Pode ser que nos dias de hoje a palavra vidente tenha um significado, né, não tão bom assim, mas dentro do contexto bíblico, né, a gente tem essas três palavras e indica aquele que recebe uma mensagem de Deus e transmite essa mensagem para o povo. Mas não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe, vamos ver aqui a função, realmente a função do profeta. 1.2. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas como mensageiro, porque era uma função deles ser um mensageiro. Então, 2 Crônicas 36:15. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, ou seja, seus profetas. Embaixador, de acordo com Ageu 1:13, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu, ele exerce um papel de embaixador, de representante de Deus diante do povo. Então ele está falando ao povo uma mensagem dizendo que Deus está com o povo naquela situação específica. Servo de Deus e do Senhor, como está escrito em 2 Reis 9:7. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. O profeta aqui ele é chamado de servo de Deus, de servo do Senhor, ou seja, aquele que veio para servir. O profeta ele serve a Deus.
e homem de Deus, que como está em 1 Samuel 9,6, porém ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então aqui uma referência a alguém que ouve Deus falar e tudo que ele fala se cumpre. Esse é o homem de Deus, um profeta de Deus. Ser profeta, naquela época, significava ser chamado por Deus para uma função específica. Ele ia exercer essa função de profeta, ou um dom dado por Deus, não era algo que nascia com a pessoa, mas era algo externo, algo que Deus colocava na vida da pessoa, a unção de profeta, no caso, para que ele pudesse profetizar. A palavra profeta, no caso aqui no português, é de origem grega, profete, de pro, que é antes, e a raiz, da raiz fé, do verbo femi, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Então, observe que nós usamos a palavra profeta, que vem da língua grega, profete, depois houve a evolução e chegou na nossa língua profeta. Uma tradução literal dela seria falar antes. Ou seja, falar algo antes dessa coisa acontecer. Por isso que muitas vezes a gente associa sempre a prever o futuro. No Novo Testamento, ali na época do Novo Testamento, essa palavra profeta, ela já tinha um significado muito popular. Eu acho que é por isso que Jesus nem sequer usa essa palavra para se referir aos seus seguidores mais próximos. Ele chama de apóstolo. Então, apóstolo, Jesus achou muito mais apropriado do que profeta. Porque na linguagem do povo na época de Jesus, profeta era uma pessoa que muitas vezes recebia uma influência de outros deuses para falar alguma coisa. Assim, tinha também a ideia de adivinhar algo, de prever o futuro. Quando Jesus está sendo espancado, eles no caso, vendam os olhos de Jesus, dá uma porrada e fala, profetiza quem foi que te bateu. Então, assim, essa era a mentalidade deles. Se tu é profeta, tu consegue adivinhar quem te bateu. Seria mais ou menos nesse sentido. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando se fala de profeta no Novo Testamento, porque no contexto que Jesus vivia, realmente não era muito usado essa palavra profeta no sentido somente espiritual dentro do contexto judaico. Não, o mundo grego como um todo usava, principalmente com relação à adoração a outros deuses. O equivalente no Novo Testamento dos profetas do Antigo Testamento são os apóstolos. Então, assim, no Antigo Testamento, quando o profeta falava, ele falava a palavra de Deus. Era exatamente a palavra de Deus. Era o que se desobedecesse o profeta estava desobedecendo a Deus. No Novo Testamento, o que é equivalente a isso? Os apóstolos. O que os apóstolos falavam era exatamente a palavra de Deus. O que eles escreveram é exatamente a palavra de Deus. Desobedecer os apóstolos era desobedecer a Deus. Então a gente vê essa distinção e ao mesmo tempo uma equivalência. Apóstolo no Novo Testamento é equivalente a profeta no Antigo Testamento. Por isso que eu defendo a ideia de que hoje não existe profeta nos mesmos moldes que existia o Antigo Testamento e nem existe apóstolo nos mesmos moldes dos apóstolos do Novo Testamento. Ela não existe no mesmo molde, não. Aquela pessoa que fala e é a palavra de Deus. Não. Existe o dom de profecia nos dias de hoje. Existe sim. Qualquer pessoa hoje, se orar, buscar, pode sim profetizar. Mas a profecia falada por alguém hoje na igreja, ela tem que ser comparada com as Escrituras. Então, assim, ela tem que ser amparada pelas Escrituras. Se tiver alguém profetizando algo contrário às Escrituras, está errado. Tá? Não, é um complemento das Escrituras, está errado também. No vídeo de destaque eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou deixar na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo meu antigo, da lição antiga, que eu explico com mais detalhes sobre isso. Então recomendo você assistir para entender. Tópico 1.3. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Deuteronômio 18:20 diz assim, porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Deuteronômio 18:20 está bem claro que é pena de morte para quem inventar profecia.
para quem dizer assim, Deus está mandando te dizer. Isso era condenado com pena de morte. Por quê? Porque o profeta no Antigo Testamento, o verdadeiro profeta, ele falava a palavra que era a palavra de Deus. Era exatamente a palavra de Deus. E o povo tinha que obedecer aquilo que ele falava. Então, quando Ezequiel profetizou e falou algo que o povo deveria fazer, o povo tinha que fazer. Por quê? Porque aquilo era Deus falando. Agora, se chega alguém dizendo que é Deus que está falando, mas Deus não está falando, ele vai enganar muitas pessoas e vai trazer muitos problemas para a nação. Um profeta era alguém muito respeitado. Então, quando tinha alguém fingindo ser um profeta, ou então profetizando em nome de outros deuses, esse tinha que ser condenado à morte. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos Navi, Roé e Rosé, usados para os profetas do Deus vivo ou videntes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Então, assim, no Antigo Testamento não tinha, ou no caso no hebraico antigo, não tem uma palavra que passa a mesma ideia de falso profeta. Não tem essa palavra. Então, é uma palavra só, usada tanto para o verdadeiro quanto para o falso. Como que a gente sabe que está falando do verdadeiro e está falando do falso? Pelo contexto da passagem. Assim, nós temos também Septuaginta, que é a tradução do hebraico para a língua grega, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento em hebraico para a língua grega. E aí a palavra falso profeta foi traduzido para o grego como pseudoprofetes. Então, pseudoprofetes seria falso profeta, a tradução para falso profeta. Então, no grego tem essa palavra. 2 Pedro 2,1 foi usado essa palavra. E também houve entre o povo falsos profetas, ou seja, pseudoprofetes. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Passagem que a gente já leu anteriormente. Então está bem claro a orientação de Pedro para termos cuidado com os falsos profetas, ou seja, com os pseudoprofetas. Esses falsos profetas vão introduzir doutrinas que negam o Senhor. Certo? Encerrando aí o tópico 1, falamos um pouco sobre a palavra profeta, a origem da palavra, o papel do profeta. E agora nós vamos falar sobre os falsos profetas em Ezequiel, aqui no tópico 2. 2.1, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo, como há o bem, há também o mal, como há galardão, há castigo, como há amigos, há inimigos, como há bênção, há maldição, como há verdadeiro, há mentiroso, como há justo, há injusto, como há vida, há morte, como há céu, há inferno. Então a gente vive nesse contraste. Sempre tem o lado bom e o lado ruim. Assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. A motivação desses falsos profetas só pode ser uma motivação maligna. Só pode que ele está sob a influência de Satanás. 2.2. Apresentação, versículo 2. Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção. Diz para esses falsos profetas, ou seja, para os profetizadores, que só profetiza o que vê no seu coração. Não é no coração de Deus. Não é a palavra de Deus, mas é a palavra que está no coração deles. Então, a expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Então, somente Ezequiel usa essa palavra profetas de Israel. Não é que não existia profetas em Israel. Não, nada disso. É a junção das duas palavras para se referir aos profetas, né? Dessa forma aqui, profetas de Israel, fala lá os profetas de Israel. Então, é só uma observação aqui do escritor da revista, mas é uma referência à nação como um todo. A gente já explicou aqui anteriormente que apesar de ter somente a tribo de Judá, ali que é o Reino do Sul, Ezequiel ele sempre se refere à terra como Israel, se referindo à terra como um todo, que no ponto de vista divino nunca separou, é uma nação só, e ele faz uma referência a profeta de Israel para se referir à nação como um todo, tanto os que estão lá na Babilônia quanto os que estão lá em Jerusalém. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta, como a gente já comentou. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas
como os de Jerusalém, quanto aos que estavam exilados na Babilônia. Então, só voltando aqui, Jeremias 5, 30 e 31 fala assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? Aqui Jeremias 5, ele está falando também de falsos profetas que estavam em Jerusalém, profetizando falsamente e tinham o apoio dos sacerdotes. Lá na Babilônia, em Jeremias 29, que ele escreve para a Babilônia, para o povo que estava na Babilônia, nos versículos 8 e 9, ele diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Então isso aqui Jeremias está escrevendo para o povo que está na Babilônia. No meio de vocês também tem falsos profetas. E também os falsos doutrinadores da atualidade, como a gente já leu 2 Pedro 2:1, uma referência aos falsos ensinadores, doutores dos dias de hoje. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Então, o falso profeta não está levando a mensagem de Deus. Ele não está falando a mensagem que vem diretamente do Senhor para o povo. Não, ele profetiza o que vê o seu coração. Qual é a intenção de fazer isso? É uma intenção maligna, uma influência de Satanás. É uma intenção que vem do próprio eu, de se engrandecer, de conquistar seguidores. É uma intenção que vem ali de, ficar famoso. Naquela época já tinha isso, imagina nos dias de hoje. Quantas pessoas nos dias de hoje se dizem profetas e falam coisas para o povo somente para ficar famoso, somente para receber convite para pregar. Eu vejo muitos pregadores que até começam bem, começam a pregar a palavra, ensinar a palavra, uma coisa muito boa, maravilhosa. Nossa, esse aí tem futuro na palavra. Só que ele começa a perceber que se ele não profetizar, o povo não vai seguir ele. É tipo assim, o povo não vai convidar ele de volta. Então ele tem que soltar uma profetada. Aí ele começa a entrar nessa onda. Começa a inventar profecia para que as pessoas fiquem falando: ah, ali vai um homem de Deus. Ali tem alguém que realmente traz a palavra de Deus. Eu acho complicado nos dias de hoje, porque assim, quando a gente pega a Bíblia, lê a Bíblia, estuda e aplica isso no coração do povo, é Deus falando com o povo. E o povo, às vezes, fica ouvindo uma pregação de maneira apática, como se aquilo não fosse nada. Mas é a palavra de Deus. Aí, de repente, o pregador começa a profetizar. Aí todo mundo começa a dar glória a Deus, aleluia, o povo começa a chorar, aquele negócio todo. Então, assim, o povo está trocando a palavra de Deus por profetada. É isso que está acontecendo na prática. Porque quando alguém prega e explica a palavra de Deus corretamente, é a palavra de Deus. Nós temos que ouvir e obedecer. Uma profecia, quando alguém é usado com profecia, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser julgado pela igreja. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes. Um profetiza e a igreja julga. A profecia dele tem que ser confrontado com a palavra. As pessoas hoje também dão muito ibope nesse sentido. Só dá glória a Deus se for uma profetada. Quando está sendo a exposição da palavra, fica todo mundo muito sem graça. O profeta não tem unção, o pregador não tem unção. Ah, não, o pregador chegou lá, só explicou o texto bíblico, não tem unção. Mas se o pregador chegar lá, não explicar o texto bíblico, ficar dando gritos, sapateando e soltando profetada, aí todo mundo fala, isso aí tem unção. Eu acho que tem uma inversão de valores aí. O pregador que tem unção é aquele que expõe a palavra. Se ele expôs a palavra, entregou a palavra, é porque ele tem unção. E esses que ficam com profetada, que não é nada de Deus, esses é que não tem unção. Não estou negando o dom de profecia. Acredito sim. Deus pode usar, sim, as pessoas hoje com dom de profecia. Eu já vi, eu já presenciei várias vezes isso. Mas tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Tem que ser julgado pela igreja.
2.3. O desserviço dos falsos profetas. Versículo 3 aí, capítulo 13, versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. São chamados de quê? De loucos. Eles são chamados de loucos, em hebraico é Nabal. Ser insensato, tolo. Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. É o que está escrito no Salmo 14:1. Disseram os nécios, ou seja, os loucos, o Nabal, no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Esses falsos profetas, além deles serem loucos, como os ateus, eles também são egoístas. Eles seguem o próprio espírito, eles seguem o seu próprio pensamento, o seu próprio coração, coisas que eles nunca viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Salmo 74:18. Que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. O falso profeta, ele está blasfemando contra Deus. Ele está usando o nome de Deus em vão. Pode-se dizer que esse é o verdadeiro ateu. É o verdadeiro ateu. Ele não teme a Deus. O que ele faz é algo tão cruel que ele não teme a Deus, que se ele temesse a Deus, ele não teria coragem de fazer isso. Então quem teme a Deus de verdade não inventa profecia. Quem teme a Deus de verdade não fica distorcendo o texto bíblico. Quem teme a Deus de verdade não usa o púlpito para ganhar dinheiro, para pedir voto, não usa o púlpito para corromper as pessoas. Porque quem faz isso não teme a Deus. Quem faz isso blasfema contra Deus. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas de Deus. As coisas de Deus são coisa séria. O Antigo Testamento está repleto de orientações nesse sentido. E o Novo também. Eu tenho falado isso, acho que desde a lição 3, citando a passagem de Hebreus capítulo 2. Se lá na Antiga Aliança, que a revelação foi inferior, a revelação da Antiga Aliança foi inferior à revelação da Nova Aliança, e lá na Antiga Aliança Deus castigou o povo por causa do pecado, imagina hoje quem fizer pouco caso de tão grande salvação. Nós temos que levar muito a sério as coisas de Deus agora na época da graça. 2.4. As raposas do deserto. Ezequiel 13:4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Vamos lá. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Então, assim, quando uma cidade era devastada pela guerra e tal, e morriam muitas pessoas, ficava tudo em ruína, aí ia para lá esses chacais, essas raposas, esses animais, né, que só gostavam de algo devastado. E esses profetas são chamados de profetas chacais. Né? Vocês não servem para nada, vocês são inúteis. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje a Igreja de Cristo. Então os falsos profetas daquela época, eles eram nocivos à nação de Israel. Eles prejudicavam o povo, eles enganavam o povo. Nos dias de hoje não é diferente, irmão. Quantas igrejas nos dias de hoje, quantas igrejas são corrompidas por falsos profetas, por pessoas que se dizem crentes, pregadores, que se dizem pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, mas são corrompidos. São como sepulcros caiados, como chamou Jesus ali, os fariseus. São hipócritas, são pessoas que dizem servir a Deus, mas não servem. Aquela passagem de Mateus, capítulo 7, eu acho que é 7:20, 7:22, no final do Sermão do Monte, que Jesus fala assim: muitos naquele dia chegarão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos novas línguas. Ou seja, realizaram vários milagres. Aí Jesus fala assim: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Jesus não fala assim: olha, vocês foram meus por um tempo, depois vocês se desviaram. Não, não, não. Eu nunca vos conheci. Vocês podem ter realizado milagres, vocês podem ter feito várias coisas extraordinárias. E eles não fizeram de qualquer forma. Eles falam assim: em teu nome. Senhor, em teu nome nós realizamos milagres. Fizemos maravilhas em teu nome.
Jesus fala assim, no meu nome não, eu nunca vos conheci. E aí quando a gente volta para o Sermão do Monte, começa a ler capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a gente vai observar que o verdadeiro cristão é aquele que aplica a palavra de Jesus no dia a dia, no cotidiano. Não é aquele que tem conhecimento teológico. Conhecimento teológico é muito bom, irmão. Eu estudo teologia, gosto, amo, incentivo a estudar. A plataforma do EBD em Foco está repleta de conteúdo. Se você chegou até aqui nessa aula, você também é uma pessoa que ama aprender a palavra de Deus. É muito bom. Mas se você não colocar em prática, não serve de nada. O que vai valer lá no dia lá que nós nos encontrarmos com Cristo, não é o diploma de teologia, mas é o seu comportamento, a sua vida. Ah, porque eu fui pregador e tal, e Deus me abençoou e Deus me usou. Cuidado com isso. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Observe o seguinte, Paulo está falando para que eles tenham cuidado com obreiros fraudulentos, falsos apóstolos. Observe que Paulo usa falso apóstolo, não falso profeta. Como eu falei, o apóstolo no Novo Testamento é equivalente ao profeta do Antigo Testamento. Então tem falsos apóstolos e obreiros fraudulentos que estão enganando o povo, e o povo está acreditando. E Paulo fala assim, cuidado, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E muitos dos seus ministros, ou seja, daqueles que seguem Satanás, estão dentro das igrejas se transfigurando de ministro de justiça, parecendo ali que é alguém que prega a justiça, e não é. O fim desses vai ser conforme as suas obras, serão condenados. Mas a gente tem que ter cuidado para não seguir o mesmo caminho que eles. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Leia Jeremias 23, você vai entender. Os israelitas caminhavam para a ruína ao passo que eles deveriam se juntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda de Israel. Então, esses profetas, eles estavam somente prejudicando o povo. E o povo percebeu isso quando o juízo de Deus foi derramado. O juízo foi derramado e eles não se arrependeram dos seus pecados e por isso Deus derramou juízo sobre a nação como um todo. E não somente os falsos profetas sofreram juízo, mas o povo sofreu também, porque o povo seguiu eles, o que eles estavam ensinando. Tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana, mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosas pelas mensagens falsas na atualidade. Então assim, o que acontecia naquela época acontece também nos dias de hoje. Então vamos ver aqui o profeta no Antigo Testamento, 3.1. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como um tal. Aqui o escritor da revista citou alguns versículos e eu achei meio confuso, mas eu acredito que dá para passar a ideia aqui. Fala assim, mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Então aqui eu entendi que ele está se referindo a um qualificativo. Então a palavra profeta vem acompanhado de um qualificativo. Qual é o qualificativo aqui? Mensageiro, eu entendi dessa forma. O profeta, ele era alguém que tinha autoridade, que ele vinha trazer uma mensagem de Deus. 1 Reis 14:18, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías o profeta. Então a gente tem aqui, no caso, um servo, a palavra servo, né, nesse sentido. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. O profeta é aquele que serve, que está para servir. Muita gente hoje quer se auto-intitular profeta para ser importante. Se auto-intitular profeta para ter seguidores, para ter fãs. Não era assim no Antigo Testamento. O profeta, ele era um servo. Servo de Deus e servo do povo. Ele não era importante, ele não era rico. Ele sofria muito, porque muitas vezes Deus usava a vida deles para transmitir a mensagem. Imagina Oséias casar com uma mulher adúltera, ter filhos com ela, só para transmitir uma mensagem para a nação de Israel. É bem complicado. A vida do profeta naquela época não era uma vida fácil, era um chamado divino mesmo.
Então não era para ter fama. Quem estava fazendo isso para ter fama eram os falsos profetas. Então a maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Observe o seguinte, o falso profeta, muitas vezes ele era perseguido pelos religiosos, era perseguido pelos reis, era perseguido pela liderança da nação de Israel. Por quê? Porque eles tinham se afastado da lei de Moisés, se afastado da lei de Deus. Então quando o profeta confrontava eles, o profeta era perseguido, era maltratado, era preso, era amarrado, às vezes até morto por pregar a verdade. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então está bem claro em João 15, capítulo 15, versículo 18 e 19. O mundo nos odeia. Então quem é do mundo é quem não segue a Cristo. Pode estar na igreja, mas se não segue a Cristo, é do mundo, pertence ao mundo, ama o mundo, não ama Deus. E aí, fazendo mais uma ponte aqui com o Antigo e o Novo Testamento, no Novo Testamento, Jesus chama os apóstolos não para serem importantes. Eles não eram famosos, eles não eram pessoas importantes diante da sociedade, não. Eles eram perseguidos. Paulo, quantas e quantas vezes Paulo foi chicoteado, foi esbofeteado, foi jogado para fora da cidade. Então assim, Paulo sofreu muito, muito. Pedro, João, todos eles sofreram bastante perseguição. E dizem, no caso a Bíblia não registra isso, mas a tradição diz que todos eles morreram de certa forma assassinados. Só João que não, mesmo assim João passou por um tempo sendo torturado. Dizem que ele morreu de morte natural, mas é até complicado dizer isso diante de tanta tortura que ele passou. Então a gente observa o quê? Que todos esses profetas que Jesus chamou, eles não foram chamados para serem famosos, mas eles foram chamados para dar a vida deles em prol das almas. Não porque eles iam salvar através da morte, como Jesus fez, não é isso. Mas eles iam se entregar por completo a Cristo. Assim como Cristo se entregou por completo, é claro, ele é o nosso Salvador, mas os apóstolos, eles seguiram o exemplo de Cristo. A gente não vai pensar em nós, não. A gente vai pensar somente no reino. Fazer o que é melhor para o reino. Se for preciso dar vida pelo reino, se for preciso dar vida pela mensagem do Evangelho, nós vamos fazer isso. E eles deram a vida. Será que isso tem alguma coisa a ver com os que se dizem profetas e apóstolos no dia de hoje? Que andam de jatinho, andam de BMW? Será que esses são os verdadeiros profetas? Eu não consigo ver um paralelo desses profetas nos dias de hoje com os profetas e apóstolos dos tempos bíblicos. Então eu acho que tem algo errado por aí. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Então deixando bem claro que a igreja ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo e ela sempre vai ser desprezada. 3.2. Os portadores de mensagens falsas. Ezequiel 13, 6 a 8. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então assim, vocês estão falando vaidade e vocês só falam mentira, vocês só veem mentira. Eu sou contra vocês, vocês não têm o meu apoio. Então Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Está bem claro no texto, vocês estão falando algo que eu não disse. Deus está falando isso para os falsos profetas. É uma adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Jeová, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Então eles corrompiam todas as áreas da sociedade. Muitas vezes o rei, querendo ouvir uma mensagem de bênção, procurava o falso profeta.
porque o rei estava vivendo no pecado, aí falava, não, vou procurar o falso profeta porque ele vai profetizar coisa boa para mim. Isso é só para satisfazer o ego, porque ele sabia que aquele ali era um falso profeta. Porque quando o verdadeiro profeta vinha, ele apontava o dedo na cara do rei e falava, olha, você está pecando, você está errado, tem que se arrepender. Não vá para a guerra, porque senão você vai perder. Deus não vai te dar a vitória. A mensagem do verdadeiro profeta, muitas vezes, era uma mensagem dura. Eu não estou dizendo que sempre é assim, mas muitas vezes era uma mensagem dura. Às vezes Deus entregava bênção também, né? Falava, olha, Deus vai te abençoar, vai te dar a vitória, pode ir, porque a vitória é tua. Então, quando Deus falava, acontecia. Então, é isso que prova a diferença do verdadeiro para o falso profeta, porque o falso fala coisa do seu coração e nada que ele fala se cumpre. Já o verdadeiro, não, o verdadeiro, tudo que ele fala se cumpre. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. O falso pregador nos dias de hoje, ele vai falar algo do seu coração com o objetivo de enganar o povo e ter os aplausos da plateia. É isso que ele vai falar. Então, se for necessário, ele usa o púlpito da igreja, o nome de Deus, para mentir. Olha só que absurdo. Usa o nome de Deus para falar uma mentira. E isso é destrutivo, é algo que desestrutura a sociedade. Aconteceu no passado e acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, irmãos, esse tanto de profetada, de profecia falsa, um tanto de gente que se diz crente nas redes sociais, falando um monte de baboseira, falando um monte de coisa dizendo que é de Deus, e no final das contas, nada se cumpre, nada é verdade, e muitas coisas ali são pecaminosas, e muitas coisas são... Assim, o mundo vê, o ímpio olha para aquilo e fala, isso é mentira. Entende? Não precisa ter nem o dom de discernimento de espírito para saber que é mentira. E a igreja fica queimada por causa disso. A igreja passa a ser mal vista. Só que isso é algo assim que eu costumo dizer. A igreja de Cristo, ela é intocável. A verdadeira igreja de Cristo. O verdadeiro evangelho continua sendo pregado. O verdadeiro evangelho, ele continua ativo. Por mais que tenha o falso, mas é o verdadeiro que vai prevalecer. Então, eu sempre, quando eu falo do evangelho, que eu vejo tantas coisas erradas por aí, falo, isso aí não faz parte do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele continua ativo e a igreja verdadeira de Cristo, ela jamais vai ser destruída. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e ao próximo. Ou seja, mentir você prejudica você mesmo, você prejudica ao próximo e você prejudica não, né? Você está confrontando Deus. Então a mentira, irmão, nós estamos vivendo numa época que parece que estão trocando realmente a verdade pela mentira. Uma época de fake news, principalmente, muito fácil você compartilhar uma mentira numa rede social, num WhatsApp da vida. E todo mundo está fazendo isso e acha que é normal. Tá tudo bem. Tá tudo bem não, irmão. Mentira é mentira. Tá? Mentira é mentira. 1 João 4,20, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então aqui o texto fala de mentira, mas fala mais da questão do amor, né? De amar o irmão. Eu amo a Deus, mas não amo o irmão? Não ama a Deus coisa nenhuma. E ainda fala mentira contra o irmão. Então a gente tem que ter cuidado com isso. 3.3. A ira de Deus contra os falsos profetas. Versículo 10 aqui, capítulo 13, versículo 10. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo e outros a rebocam com cal não adubada. A sentença contra eles vinha desde Moisés, que é o texto de Deuteronômio 18, 21, 22, que a gente já leu. Vou avançar aqui para a gente ganhar tempo. Então, falar em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Então, o falso profeta não se intimidava com a sentença bíblica, com a sentença lá de Deuteronômio 18. Não se intimidava, porque estava do lado dele as autoridades, governantes, alguns sacerdotes. Então, não, está tudo bem aqui. Mas Deus vai cobrar, vai chegar o momento de Deus cobrar.
Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e à maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Então, quantos profetas nos dias de hoje, falsos profetas, vamos colocar assim, né? Quantos falsos profetas nos dias de hoje estão profetizando favorável a autoridades, a famosos, a pessoas importantes da sociedade, e muitas vezes ganha dinheiro com isso. Quantos não fazem isso? Isso é conhecido. Então, os discípulos desses falsos profetas e falsos doutores ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Então, qualquer coisa, irmão, que aparece na igreja que não é compatível com as escrituras, você tem que recusar. Pode ser quem for que está falando. Ah, porque é o pastor fulano de tal, é o pastor presidente que está falando. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque a gente vê que no contexto de Ezequiel, as autoridades religiosas e políticas, os líderes da nação, estavam adorando ídolos dentro do templo escondido. As autoridades estavam corrompidas por completo, mais do que o povo como um todo. E hoje não é diferente. Muitas pessoas que são autoridade nos assuntos relacionados à palavra de Deus se corrompem e enganam a muitos. Nós temos que confiar nas Escrituras. Duvide de tudo que você escute por aí. Ah, se eu tenho que agora não confiar em ninguém? Na prática é isso. Consulte mais de uma pessoa, olhe nas Escrituras, procure tirar as dúvidas, não saia por aí acreditando em qualquer palavra. Seja de quem for, seja, assisti tua aula aqui, acredita em tudo que você falou. Não faça isso, pelo amor de Deus. Assista a aula de outros professores, consulte a revista, consulte o livro de apoio, consulte outros materiais, leia a Bíblia, tire sua própria conclusão. Não confie em tudo que eu explico aqui nas minhas aulas. Duvide do que eu explico aqui também, para que você possa tirar sua própria conclusão. A gente tem que ter muito cuidado de depositar confiança 100% em uma pessoa que a gente acha que é muito importante. Chegamos aqui no final da nossa aula, nossa conclusão diz assim: o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Eu vi aqui nesse texto dessa conclusão o escritor da revista dando uma alfinetada nesse contexto que nós vivemos, de muitas fake news e muitas mensagens mentirosas que nós compartilhamos nas redes sociais. Então está aqui: o boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Eu até contei numa aula minha esses dias que um pastor me mandou um áudio de um pastor da Assembleia de Deus muito renomado. E eu falei: eu não acredito em nenhuma palavra do que ele disse, porque ele está falando coisas infundadas, ele não tem prova nenhuma. Então, se não tem prova nenhuma, se não tem algo que comprove aquilo, está errado. Ele estava falando de um tema que não era um tema bíblico, tá? Era um outro tema. E aí eu falei: eu não aceito, porque isso para mim é fundamentado em fake news. Não é fundamentado em algo verdadeiro. E muitos crentes compartilhando. Então nós temos que ter cuidado com qualquer informação que nós vamos compartilhar nos dias de hoje. Principalmente mensagens bíblicas, que vêm com uma roupagem de profeta. Ah, porque isso aqui foi Deus que falou. Cuidado com isso. Muito cuidado. Eu vejo pregações aí, porque Deus está me mostrando uma visão. Cuidado com isso. Aí as pessoas saem compartilhando. A gente tem que comparar com as Escrituras. Amém? No vídeo de destaque, eu vou explicar melhor sobre essa questão da profecia nos dias de hoje, o dom de profecia, né, e tirar todas as dúvidas com relação à equivalência do profeta do Antigo Testamento e do apóstolo, a equivalência entre esses dois, e também para os dias de hoje fazer essa comparação. Então aqui tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Então você pode adquirir esse slide completo, 100% aí baseado na revista, para você usar aí todo o conteúdo aqui da assinatura, né? Você acessar o slide de adultos e jovens, e também tem os bônus, né? Slide de escatologia, sermões, cursos,
para você aprender mais da palavra de Deus. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.